Você já se perguntou por que a sua fé parece não dar fruto, mesmo orando e lendo a Bíblia? Em Jeremias 4:3 lemos: Lavrai um campo novo e não semeeis entre espinhos. Deus fala hoje diretamente com você. Não continue semeando no velho. Nos próximos minutos, você descobrirá como a parábola do semeador revela por que a sua vida às vezes não avança e como preparar o seu coração para que a palavra dele dê fruto abundante, mesmo que você não veja resultados imediatos. Vá até os comentários e escreva: Hoje escolho ser boa terra para a tua palavra. Comecemos. Número 1. O semeador generoso que nunca se cansa de você. Você que está ouvindo agora mesmo, quero que pense nisto. Quantas vezes você sentiu que Deus fala com você, mas a sua vida continua igual? Você escuta uma mensagem, recebe uma palavra, lê um versículo, ora com lágrimas e no dia seguinte o problema ainda está sobre a mesa. A dívida continua ali. A ansiedade volta, a tentação retorna. A ferida não desaparece. Então, sem dizer em voz alta, você começa a se perguntar: será que a palavra já não está funcionando em mim? Será que o meu coração está seco demais? Será que Deus já se cansou de tentar comigo? Mas escute como Jesus começa uma das suas parábolas mais conhecidas. Em Mateus 13:3 lemos: Eis que o semeador saiu a semear. Não diz que o semeador saiu para medir a terra. Não diz que saiu para verificar quem merecia semente e quem não merecia. Não diz que saiu com uma pequena quantidade, guardando-a com medo, como se pudesse acabar. Diz que ele saiu para semear. Deus é esse semeador que sai todos os dias com o seu saco cheio. Sai quando você acorda cansado. Sai quando você abre a Bíblia sem sentir nada. Sai quando você vem ouvir uma palavra com o coração dividido entre a fé e o esgotamento. Sai outra vez e outra vez, porque o seu cansaço não esgota a generosidade dele. Naqueles campos antigos, o semeador espalhava a semente com abundância. Ele a lançava sobre a terra antes mesmo de ver tudo perfeitamente preparado. A semente podia cair à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos ou em boa terra, mas o semeador não semeava com medo. Não ficava contando cada grão como se pensasse: aqui sim, aqui não, aqui talvez. Ele semeava com confiança generosa, e assim é o coração de Deus com você. Ele não espera que a sua alma pareça um jardim perfeito para falar com você. Ele não espera que tudo esteja em ordem para se aproximar. Ele não espera que você tenha vencido todas as suas lutas para deixar cair uma nova palavra sobre a sua vida. Lucas 8:11 diz: A semente é a palavra de Deus. Isso significa que cada palavra que Deus libera sobre a sua vida carrega dentro dela uma vida que os seus olhos ainda não conseguem ver. Um versículo não é uma frase bonita para decorar uma parede. Uma promessa não é um pensamento motivacional para fazer você se sentir bem por alguns minutos. A palavra de Deus é semente viva. Pode parecer pequena quando cai, mas dentro dela há raiz, caule, fruto, sombra, alimento e futuro. Por isso, Isaías 55:11 declara: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deixe isso entrar devagar. A palavra não volta vazia. Mesmo que você não veja o broto hoje, algo está se movendo debaixo da terra. Mesmo que por fora pareça que nada mudou, Deus pode estar trabalhando no profundo, onde ninguém aplaude, onde ninguém percebe, onde nem mesmo você entende. É como quando alguém planta em um vaso e durante dias só vê terra. Rega, coloca perto da luz, cuida, mas por cima nada aparece. Se essa pessoa não entende o processo, pode pensar que a semente morreu. Mas embaixo, em silêncio, algo está se rompendo para gerar vida. A casca se abre, a raiz começa a buscar profundidade. O invisível prepara o visível. Assim Deus trabalha muitas vezes em você. Primeiro abaixo da superfície, primeiro na raiz, primeiro no secreto. E talvez você tenha confundido o silêncio com abandono. Talvez tenha pensado que,
porque ainda luta com as mesmas coisas, Deus deixou de semear na sua vida. Mas não. Cada vez que você escuta um versículo e algo dentro de você treme, é semente caindo. Cada vez que uma frase confronta você com amor, é semente caindo. Cada vez que uma lágrima leva você de volta para Deus, é semente caindo. Cada vez que você diz, Senhor, não aguento mais, mas aqui estou, é semente caindo sobre um coração que ainda pode receber. 2 aos Coríntios 9:6 diz, aquele que semeia com generosidade também colherá. E embora essa passagem fale sobre generosidade, ela também nos mostra uma verdade sobre o coração de Deus. Ele não é escasso. Deus não semeia migalhas. Deus não dá a você uma palavra pequena porque ontem você falhou. Deus não fala menos porque você está fraco. O amor dele não calcula como nós calculamos. Então, por quanto tempo mais você vai acreditar que Deus desistiu de você? Hoje Deus diz a você, meu filho, minha semente continua caindo sobre você com amor generoso. Não deixei de falar com você. Não deixei de buscar fruto em você. Não deixei de acreditar no que a minha palavra pode fazer dentro do seu coração. Antes de dormir, faça algo simples. Repita em voz alta Mateus 13:3. O semeador saiu a semear. Depois diga ao Senhor, Pai, semeia de novo em mim. Mesmo que existam pedras, mesmo que exista cansaço, mesmo que existam partes endurecidas, não deixes de semear a tua palavra no meu coração. Deus não parou de semear. Você só precisa abrir as mãos para receber. Mas se ele semeia tanto, por que às vezes a semente não cria raiz? Na próxima sessão, veremos o primeiro solo que rouba a semente, o caminho endurecido. Número 2. O caminho endurecido quando seu coração ficou duro, depois de ver que Deus é um semeador generoso, que continua lançando a sua palavra sobre a sua vida com amor incansável. Surge uma pergunta sincera. Se Deus semeia tanto, por que às vezes essa semente não produz nada em nós? Por que você pode ouvir uma mensagem que toca o seu coração, sentir que Deus falou com você, até mesmo chorar por alguns minutos, e depois, ao voltar para casa, ao pegar o telefone, ao entrar novamente na rotina, essa palavra parece desaparecer? Jesus explicou isso com uma imagem muito simples. Em Mateus 13:4 lemos, e, ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Essa semente realmente caiu. O problema não foi que o semeador deixou de semear. O problema foi que o solo estava tão endurecido que a semente não conseguiu entrar. Ficou na superfície, exposta, visível, vulnerável. E aquilo que não penetra pode facilmente ser roubado. Nos campos antigos, esses caminhos não eram estradas como as de hoje. Eram trilhas formadas pela passagem constante de pessoas, animais e cargas. Dia após dia, passo após passo, peso após peso, a terra ia se compactando. Talvez no começo fosse uma terra macia, mas com o tempo se tornou dura, fechada, quase como pedra. Não endureceu em um único dia, endureceu pelo tráfego contínuo. E isso também pode acontecer com o seu coração. Nem sempre ele se endurece por rebeldia evidente. Às vezes se endurece pelo cansaço, pelas preocupações acumuladas, pelas notícias que você consome sem descanso, pelas conversas que contaminam você, pelas feridas que nunca levou diante de Deus, por estar sempre correndo, sempre respondendo mensagens, sempre resolvendo problemas, sempre atento a tudo, menos a sua alma. Cada distração sem proteção é como mais uma pisada sobre a terra interior. Cada dia sem silêncio diante de Deus compacta um pouco mais o solo. Então, a palavra cai, mas não entra. Você escuta, Deus cuida de você, mas a ansiedade já criou uma camada dura por cima. Você escuta, perdoe, mas o ressentimento pisa naquele mesmo lugar há anos. Você escuta, confie, mas o medo caminhou tanto dentro de você que essa frase fica apenas na superfície. Não porque a palavra seja fraca, mas porque o coração precisa ser aberto novamente.
Jesus não deixou a parábola sem explicação. Em Mateus 13:19 diz: quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Olhe com atenção, a semente foi semeada no coração. Deus realmente falou, Deus realmente semeou, mas quando a palavra não é compreendida, não é recebida, não é meditada, não é guardada, o inimigo age rapidamente. Ele não espera semanas, não espera meses. Vem para arrancar aquilo que ficou exposto. Quantas vezes você ouviu uma mensagem poderosa e, ao chegar em casa, já tinha esquecido? Quantas vezes você disse, isso era para mim, mas depois uma notificação, uma discussão, uma urgência, tiraram você daquele lugar? É isso que o inimigo faz. Nem sempre ele precisa destruir você com algo grande. Às vezes ele só precisa manter o seu coração tão ocupado que a palavra não tenha espaço para descer. Por isso Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa fechar-se para todos, significa cuidar do que pisa a sua terra, significa decidir o que entra, o que permanece, que conversa você alimenta, que pensamento repete, que voz escuta primeiro ao acordar e qual escuta antes de dormir, porque o seu coração é terra sagrada. Nem tudo deve caminhar sobre ele. Jeremias 4:3 diz: lavrai para vós um campo novo, e não semeeis entre espinhos. Lavrar é quebrar a superfície endurecida, é permitir que Deus abra aquilo que se fechou. E sim, às vezes dói, porque quando Deus lavra, Ele toca camadas que você evitou por anos. Toca a pressa, a ferida, o orgulho, a desconfiança, o hábito de viver distraído. Mas Ele não faz isso para destruir você. Faz isso para preparar você. Pense em uma terra abandonada. Se você apenas lança sementes sobre ela, nada profundo acontece. Mas quando a terra se abre, quando é revolvida, quando respira novamente, a semente encontra entrada. É assim que Deus quer trabalhar em você. Ele não quer que a sua palavra apenas bata no seu cansaço e volte. Ele quer que ela penetre. Quer que desça até as suas decisões, os seus pensamentos, as suas feridas, os seus horários, as suas conversas, a sua maneira de viver. Hoje Deus sussurra para você: meu filho, deixe-me amolecer aquilo que o mundo endureceu. Não tenha medo de que eu toque o seu coração. Eu não venho quebrar você para deixá-lo vazio. Venho abrir você para que a minha palavra produza vida. Hoje, faça algo concreto. Coloque o seu telefone no modo avião por 30 minutos. Não como castigo, mas como um ato de cuidado espiritual. Abra um capítulo da Bíblia e leia em voz alta. Não tenha pressa. Não leia como quem cumpre uma tarefa. Leia como quem derrama água sobre terra seca. E antes de terminar, ore assim: Senhor, quebra a dureza do meu coração. Faz a tua palavra entrar onde antes apenas batia e voltava. O coração endurecido não é o seu destino, é apenas um caminho que Deus pode lavrar. Mas existe outro solo que parece receber a semente com alegria e, ainda assim, seca quando a prova chega. Na próxima sessão, veremos o solo pedregoso. Número 3. O solo pedregoso, entusiasmo que seca na prova. Existe um tipo de fé que no começo parece forte, brilhante, cheia de emoção. Escuta uma palavra e se acende. Recebe uma mensagem e diz: isso é para mim. Chora, promete mudar, sente esperança, levanta as mãos, volta a acreditar. E tudo isso pode ser real. O problema não é a alegria inicial. O problema aparece quando essa alegria não desce até a raiz. Jesus explicou isso em Mateus 13:5-6. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra não era profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou. Repare em algo, a semente realmente brotou. Houve movimento, houve sinal de vida, houve algo visível. Mas, como não havia profundidade, aquilo que brotou rápido também secou rápido. Esse é o solo pedregoso.
Por fora parece terra, mas por baixo existe uma camada dura que impede a raiz de descer. Nos campos antigos, esse tipo de terreno podia ter uma fina camada de terra sobre a rocha. A umidade da superfície fazia a semente germinar rapidamente, até mais rápido do que em outros lugares. Mas quando chegava o sol forte, aquela planta não tinha raízes profundas para buscar água. Então o mesmo sol que deveria ajudá-la a crescer acabava revelando a sua fragilidade. E isso também pode acontecer com o seu coração. Às vezes você recebe a palavra com alegria, mas não dá espaço para que ela crie raiz. Você se emociona no domingo, mas não medita nela na segunda-feira. Uma frase toca você, mas você não a leva para a oração. Faz uma promessa no meio da música, mas não a transforma em obediência quando está sozinho. Então chega o sol, uma má notícia, uma crítica, uma tentação, uma espera mais longa do que você imaginava, uma oração que parece não receber resposta, e aquilo que parecia firme começa a secar. Marcos 4:16 ao 17 explica assim: da mesma forma, estes são os semeados em solo pedregoso, os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são de pouca duração. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Essa frase dói, logo tropeçam. Não porque nunca sentiram nada, não porque mentiram quando disseram que acreditavam, mas porque a fé deles ficou na superfície. A sua fé brota com alegria, mas seca quando a dificuldade chega. Você já se viu forte enquanto tudo vai bem, mas fraco quando Deus permite uma prova que você não entende. A prova nem sempre vem para destruir você. Às vezes, ela vem para mostrar onde você precisa de raiz. O sol não criou a falta de profundidade, apenas a revelou. A tribulação não criou a rocha, apenas mostrou que ela estava ali embaixo. Por isso, você não precisa sentir vergonha se descobrir que a sua fé tem sido mais emocional do que profunda. Essa descoberta pode ser o começo de uma obra mais verdadeira em você. Tiago 1:2-4 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Deus não desperdiça a prova. Ele a usa como ferramenta para formar profundidade. Aquilo que você chama de pressão, Deus pode usar como terra revolvida. Aquilo que você chama de sol ardente, Deus pode usar para mostrar que você precisa beber mais fundo. Pense em uma árvore jovem. Se ela recebe apenas água superficial, as raízes ficam rasas. Mas quando precisa buscar água mais fundo, começa a aprofundar-se. E quanto mais profunda é a raiz, menos medo ela tem do vento. É isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer que você viva dependendo apenas de momentos intensos, músicas bonitas ou palavras que emocionam por alguns minutos. Quer plantar você tão profundamente na sua palavra que, mesmo quando vier o calor, você não seque. Salmo 1:3 descreve o homem que se deleita na lei do Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a imagem de uma vida com raízes, não uma planta impulsiva que aparece rápido e desaparece rápido, mas uma árvore plantada, ligada às correntes de água, alimentada em segredo, firme mesmo quando a estação muda. Hoje Deus não quer apagar o seu entusiasmo, quer dar profundidade a ele. Não quer tirar a sua alegria, quer que essa alegria sobreviva ao sol. Não quer que a sua fé seja apenas uma faísca, quer transformá-la em fogo constante. Hoje Deus diz a você: meu filho, deixe-me plantar as suas raízes na minha palavra, para que você não seque. Não tenha medo de descer mais fundo. É ali onde ninguém vê que eu quero sustentar você. Hoje escolha um versículo sobre provação. Pode ser Tiago 1:2, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Leia-o pela manhã, ao meio-dia e antes de dormir. Não repita rápido.
Deixe que ele desça. Diga ao Senhor: cria raiz em mim, que a minha fé não dependa apenas do que sinto, mas do que tu disseste. O entusiasmo sem raízes seca. Deus quer dar a você raízes profundas que resistam ao sol da prova. Mas existe um terceiro solo onde a semente realmente cresce, porém depois é sufocada pelos espinhos. Na próxima sessão veremos como as preocupações e os desejos podem sufocar a palavra. Número 4. Os espinhos, quando as preocupações sufocam a semente. Já vimos o caminho endurecido, onde a semente não entra. Também vimos o solo pedregoso, onde a semente brota rápido, mas seca quando a prova chega. Agora Jesus nos mostra um terceiro terreno que talvez se pareça mais com a vida de muitas pessoas que amam a Deus, escutam a sua palavra, desejam mudar, mas ainda assim não veem fruto maduro. Em Mateus 13:7 lemos: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Observe bem a imagem. A semente não foi rejeitada. A semente realmente caiu na terra. Até começou a crescer, mas ela não estava sozinha. Havia algo mais crescendo ao redor. Algo que parecia pequeno no começo, mas que pouco a pouco começou a cercá-la, cobri-la, apertá-la, tirar o seu espaço, tirar a sua água, tirar a sua força, até sufocá-la. Esse é o perigo dos espinhos. Eles nem sempre aparecem como um pecado evidente. Muitas vezes surgem como preocupações legítimas, a conta que você precisa pagar, o futuro que não consegue controlar, o trabalho que consome você, a comparação silenciosa, o desejo de ter mais, a pressão de mostrar que está avançando, o medo de ficar para trás. E sem perceber, essas preocupações começam a crescer junto com a palavra. Jesus explicou essa parte em Mateus 13:22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. A frase é forte: ouve a palavra. Não estamos falando de alguém que não escuta Deus. Estamos falando de alguém que escuta, mas vive cercado por tantas vozes, tantas cargas e tantos desejos, que a palavra não consegue respirar dentro dele. Nos campos antigos, os espinhos competiam com a planta por água e alimento. Eles não precisavam arrancar a semente de uma vez. Só precisavam crescer ao lado dela. Essa é uma imagem muito clara do que acontece no coração. A preocupação nem sempre afasta você de Deus de um dia para o outro. Às vezes ela apenas ocupa um canto, depois outro, depois mais outro, até que a sua mente está cheia, a sua agenda está cheia, os seus pensamentos estão cheios, mas a sua alma está seca. Quais espinhos estão crescendo no seu coração agora mesmo? Talvez não seja uma maldade visível, talvez seja uma preocupação que já virou hábito. Talvez seja o dinheiro ocupando o lugar da confiança. Talvez seja o desejo de controlar tudo. Talvez seja aquela necessidade de olhar o telefone assim que acorda, antes de ouvir Deus. Talvez seja a ansiedade por uma manhã que ainda nem chegou. Por isso, Jesus disse em Mateus 6:34, portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Jesus não está negando as suas responsabilidades. Não está dizendo para ignorar o seu trabalho, a sua família ou as suas necessidades. Está dizendo que o amanhã não deve se tornar um espinho que sufoca a fé de hoje. Porque quando você tenta carregar amanhã, depois de amanhã e o resto da sua vida, em um único dia, o seu coração fica sem ar. Filipenses 4:6 também diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Repare no caminho que Deus oferece a você. Ele não diz, não sinta nada. Não diz, finja que não tem problemas. Ele diz, apresente as suas petições diante de mim. Em outras palavras, não deixe a preocupação crescer sozinha dentro de você. Arranque-a em oração. Dê nome a ela. Entregue-a. Diga a Deus exatamente o que está preocupando você. Pense em um pequeno jardim.
Se você cuida dele apenas no começo, mas depois o abandona, o mato não pede permissão. Cresce enquanto você dorme. Cresce enquanto você está ocupado. Cresce enquanto você diz, amanhã eu limpo. E quando finalmente olha, já não vê a planta que semeou, vê espinhos ao redor dela. Assim acontece com o coração. Aquilo que você não entrega em oração começa a ocupar espaço. Aquilo que você não rende diante de Deus começa a competir com Deus. Mas existe esperança aqui. Deus pode limpar o campo. Ele pode mostrar qual espinho está roubando a sua paz. Pode arrancar aquilo que você normalizou. Pode libertar o seu coração do engano de acreditar que mais dinheiro, mais controle, mais aprovação ou mais segurança humana darão a você aquilo que somente a presença dele pode dar. Hoje Deus fala ao seu coração, meu filho, deixe-me arrancar os espinhos que sufocam a minha semente em você. Não quero que a minha palavra apenas sobreviva dentro do seu coração. Quero que ela produza fruto abundante. Hoje, identifique uma preocupação específica. Não diga apenas, estou preocupado. Diga, Senhor, estou preocupado com o dinheiro. Senhor, estou preocupado com o meu futuro. Senhor, estou preocupado com a minha família. Depois, ore Filipenses 4:6 e entregue isso com ações de graças. Faça de maneira simples, mas faça de verdade. Os espinhos crescem sem pedir permissão, mas Deus pode arrancá-los para que a sua palavra produza fruto. Mas existe um quarto solo onde a semente cresce, cria raízes e produz fruto abundante. Na próxima sessão, veremos como ser essa boa terra. Número 5. A boa terra, o coração que ouve, guarda e produz fruto. Depois de ver o caminho endurecido, o solo pedregoso e os espinhos, talvez você se sinta confrontado. Talvez tenha reconhecido partes do seu coração nesses terrenos. Talvez tenha dito, sim, existem áreas endurecidas em mim. Ou talvez tenha pensado, muitas vezes a minha fé se emociona, mas não permanece. Ou ainda tenha percebido os espinhos da preocupação crescendo em silêncio dentro de você. Mas Jesus não termina a parábola no fracasso. Não termina falando apenas de sementes roubadas, plantas secas ou frutos sufocados. Jesus termina com esperança. Termina mostrando que existe uma terra onde a palavra realmente entra, permanece e produz fruto. Em Lucas 8,15 lemos, mas a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido a palavra com coração bom e reto, a retêm e dão fruto com perseverança. Esta é uma das frases mais belas de toda a parábola. Retém a palavra. Eles não apenas escutam, não apenas se emocionam, não apenas dizem que mensagem bonita. Eles aguardam, a abraçam, a protegem, levam consigo quando a música termina, quando o vídeo acaba, quando chega a segunda-feira, quando a pressão volta, quando a tentação aparece, quando a emoção inicial já não está mais ali. A boa terra não é um coração perfeito. Escute isso com atenção. Não é um coração que nunca luta, nunca chora, nunca duvida, nunca se cansa. A boa terra é um coração disponível, um coração que permite que Deus o lavre, o limpe, o amoleça e o prepare. Nos campos antigos, a boa terra era profunda, fértil, trabalhada, livre de pedras e espinhos. Não era boa por acaso, era boa porque havia sido preparada. E assim também acontece com você. Deus não procura em você uma perfeição fabricada, procura uma entrega verdadeira. Mateus 13:8 diz, mas outra parte caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. A semente era a mesma, o semeador era o mesmo. A diferença estava no terreno. Isso significa que a palavra que Deus está semeando em você tem poder suficiente para produzir. Não é uma semente fraca, não é uma promessa pequena, não é uma palavra sem vida, mas ela precisa de um coração que não a solte na primeira distração, na primeira prova ou na primeira preocupação. O que você está guardando da palavra que Deus semeou em você? Porque muitas vezes não perdemos a palavra por falta de emoção, mas por falta de permanência. Deus fala com você sobre perdoar,
mas você precisa guardar essa palavra quando se lembra da ofensa. Deus fala com você sobre confiar, mas você precisa guardá-la quando a conta bancária não fecha. Deus fala com você sobre esperar, mas você precisa guardá-la quando vê outras pessoas avançando mais rápido do que você. Guardar é dizer: Senhor, mesmo que as minhas emoções mudem, a tua palavra permanece. João 15,5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto não nasce de esforço longe de Deus, nasce da permanência. Permanecer quando você sente, permanecer quando não sente, permanecer quando entende, permanecer quando só consegue obedecer com lágrimas. A boa terra não produz porque é forte em si mesma, produz porque permanece ligada à fonte. Pense em uma semente debaixo da terra. Ninguém aplaude enquanto ela se rompe. Ninguém a parabeniza enquanto cria raiz. Ninguém vê o trabalho silencioso que acontece ali embaixo. Mas é naquele lugar escondido que a colheita é decidida. Assim é a sua vida espiritual. Existem obediências que ninguém vê, orações curtas que ninguém escuta, pequenas decisões que ninguém celebra, versículos repetidos em voz baixa quando você está prestes a desistir. E mesmo que pareça pouco, isso é raiz, isso é boa terra, isso é fruto nascendo antes de se tornar visível. Por isso, Gálatas 6,9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Existe uma frase-chave aqui: a seu tempo. Nem sempre no seu tempo. Nem sempre quando você quer. Nem sempre quando a sua ansiedade exige resultados. Mas no tempo certo. A boa terra entende que a colheita não pode ser arrancada antes de amadurecer. A boa terra sabe esperar sem abandonar a semente. E existe mais uma coisa. Jesus falou de fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Nem todos os frutos parecem iguais. Não compare a sua colheita com a de outra pessoa. Talvez hoje o seu fruto seja ter paz onde antes você explodia. Talvez seja orar 5 minutos quando antes fugia de Deus. Talvez seja perdoar um pouco mais. Talvez seja fechar uma porta que afastava você do Senhor. Deus honra cada fruto que nasce da obediência. Hoje Deus diz a você: meu filho, você pode ser boa terra. Deixe-me lavrar, limpar e tornar você frutífero. Não peço perfeição, peço permanência. Hoje escolha um versículo. Escreva-o 3 vezes, leia-o em voz alta antes de dormir. Depois diga: Senhor, não quero apenas ouvir a tua palavra, quero guardá-la até que produza fruto em mim. A boa terra não é perfeita, é aquela que ouve, guarda e espera com paciência pelo fruto de Deus. Agora que você conhece os 4 solos, vamos ver como lavrar o seu próprio campo novo para se tornar boa terra. Na próxima sessão, começaremos o processo prático de preparação. Número 6. Lavrar o campo novo, o primeiro passo de obediência. Agora que você já conhece os 4 solos, chega uma pergunta inevitável. O que fazer se você descobriu que o seu coração tem partes endurecidas, pedras escondidas ou espinhos crescendo em silêncio? Porque não basta reconhecer o terreno. Reconhecer é o começo, mas a transformação começa quando você permite que Deus trabalhe a terra. A Bíblia usa uma imagem muito forte para isso. Em Oséias 10:12 lemos: Semei para vós injustiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo novo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Essa expressão, lavrai o campo novo, fala de uma terra que precisa ser aberta novamente. Uma terra que ficou parada, fechada, endurecida, esperando que alguém passe o arado para prepará-la. E talvez isso descreva a sua vida espiritual. Talvez você não esteja longe de Deus, mas existem áreas que há muito tempo não são tocadas. Lugares internos onde você já não permite que a palavra entre. Assuntos que evita, feridas que cobriu, hábitos que justificou. Ressentimentos que aprendeu a chamar de memória, medos que já fazem parte da sua maneira de viver. E Deus não aponta isso para condenar você. Ele chama você para prepará-lo. Jeremias 4:3 diz:
Lavrai para vós um campo novo, e não semeeis entre espinhos. Deus não está dizendo, jogue mais sementes em cima da desordem. Está dizendo, prepare o terreno, porque existem palavras que não conseguem produzir fruto enquanto você continua semeando no meio daquilo que a sufoca. Existem promessas que não amadurecem se forem colocadas sobre velhos padrões. Existem mudanças que não chegam porque você quer uma nova colheita sem romper a terra velha. Lavrar não é confortável. O arado abre, quebra, revolve, traz à superfície aquilo que estava escondido debaixo da terra. Quando um solo é lavrado, por um momento parece mais desorganizado do que antes. Mas ele não está sendo destruído. Está sendo preparado. Assim acontece quando Deus começa a trabalhar no seu coração. De repente surgem coisas que você pensava já ter superado. Você percebe atitudes que não queria enxergar. Sente dor ao admitir aquilo que evitou durante anos. Mas isso não significa retrocesso. Muitas vezes, quando Deus revolve, é porque está preparando profundidade. Que parte do seu coração precisa ser lavrada hoje? Não responda rápido. Talvez seja a sua maneira de reagir quando se sente ferido. Talvez seja essa necessidade de sempre ter razão. Talvez seja um hábito secreto que enfraquece a sua comunhão com Deus. Talvez seja um ressentimento que já não sangra todos os dias, mas continua ocupando espaço. Talvez seja um relacionamento que você sabe que afasta você do Senhor. Talvez seja o orgulho de dizer, estou bem, quando por dentro sabe que precisa se render outra vez. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Deus não quer apenas colocar uma camada bonita sobre o velho, Ele quer fazer algo novo. Mas o novo de Deus muitas vezes começa com uma renúncia. Você renuncia a se esconder, renuncia a justificar aquilo que sabe que precisa entregar. Renuncia a continuar semeando no mesmo terreno sem preparação. Pense em alguém que deseja plantar um jardim em um terreno abandonado. Essa pessoa não começa comprando flores lindas e colocando-as sobre o mato. Primeiro limpa, primeiro retira as pedras, primeiro abre sulcos, primeiro prepara o solo. De fora parece um trabalho lento, até desnecessário, mas o agricultor sabe que a colheita não começa no dia em que o fruto aparece, começa no dia em que a terra é quebrada. Da mesma forma, a sua obediência de hoje pode parecer pequena, mas pode ser o primeiro sulco de uma nova estação. Pedir perdão, encerrar uma conversa que alimenta o seu pecado, voltar a orar depois de semanas de silêncio, abrir a Bíblia mesmo sem sentir emoção, reconhecer diante de Deus, Senhor, aqui dentro existe dureza. Tudo isso é lavrar. Tudo isso prepara o terreno. Salmo 51:10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi não disse, Deus maquia o meu coração. Ele disse, cria em mim. Existem momentos em que você não precisa apenas melhorar um comportamento. Precisa pedir que Deus crie algo novo dentro de você. Um coração puro, um espírito reto, uma terra aberta, uma disposição renovada para obedecer. E escute isto, Deus não pede que você lavre sozinho. Ele chama você para obedecer, mas também ajuda em todo o processo. Você dá o passo, Ele dá a força, você apresenta o terreno, Ele coloca a mão, você fala a verdade, Ele derrama graça. Você abre o coração, Ele semeia novamente. Hoje Deus sussurra para você, meu filho, é tempo de lavrar o seu campo novo. Não tenha medo de romper o velho. Eu estarei com você em cada sulco, e onde hoje existe terra cansada, farei crescer fruto novo. Hoje escolho uma área concreta, apenas uma, um hábito, um ressentimento, uma distração, uma desculpa. Depois, ore com o Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga isso devagar, diga com sinceridade, e acrescente, Senhor, lavra este campo. Prepara o meu coração para a tua semente. Lavrar o campo novo não é fácil,
mas é o primeiro passo de obediência que Deus honra com fruto. Depois de lavrar, o próximo passo é remover as pedras que impedem a profundidade. Na próxima sessão, veremos como Deus remove as pedras do seu coração. Número 7. Removendo as pedras, curar aquilo que impede a profundidade. Depois de lavrar o campo novo, chega uma parte delicada do processo: remover as pedras. Porque quando a terra se abre, não aparece apenas terra macia. Às vezes surgem coisas que estavam escondidas por baixo: pedras antigas, fragmentos duros, restos de temporadas passadas, coisas que não eram vistas na superfície, mas que impediam a raiz de descer. Assim acontece com o coração. Existem feridas que não gritam todos os dias, mas continuam ali. Existem ressentimentos que você aprendeu a justificar. Existem lembranças que já não menciona, mas que ainda governam as suas reações. Existem palavras que alguém disse a você anos atrás, e embora você sorria por fora, por dentro elas ainda funcionam como pedras debaixo da terra. E enquanto essas pedras permanecerem ali, a palavra pode tocar você, emocionar você, fazer você chorar, mas terá dificuldade para criar raízes profundas. Jesus descreveu isso em Marcos 4,17 ao falar do solo pedregoso, mas não têm raiz em si mesmos, são de pouca duração, ou a perseguição por causa da palavra logo tropeçam. Essa frase revela algo importante. A prova nem sempre destrói a fé, muitas vezes mostra onde a fé não tinha raiz. O sol não criou a rocha, o sol apenas revelou que a raiz não conseguia descer. Naqueles terrenos antigos, o pedregal podia ter uma fina camada de terra sobre uma rocha dura. De cima, parecia suficiente. A semente podia brotar rapidamente, mas por baixo existia um limite invisível. A raiz tentava descer e encontrava resistência. Tentava buscar água e encontrava pedra. Tentava se aprofundar e não conseguia. E quando o calor chegava, a planta secava. Talvez isso tenha acontecido com você. Você se entusiasma com Deus, mas quando alguém corrige você, se fecha. Quer obedecer, mas uma ferida do passado faz você desconfiar. Escuta uma palavra sobre perdão, mas existe uma pedra de amargura que não deixa essa semente entrar. Deseja amar melhor, mas existem lembranças que endureceram a sua maneira de se proteger. Então, não é que você não queira crescer, é que existem pedras que precisam sair. Quais pedras ainda estão escondidas sob a superfície do seu coração? Pode ser uma traição que você nunca entregou, uma ausência que marcou você, uma decepção com alguém da igreja, uma oração que não foi respondida como você esperava, um fracasso que fez você acreditar que já não consegue tentar outra vez. Uma culpa que continua carregando, mesmo depois de Deus ter chamado você de volta. Às vezes, a pedra não é um ódio visível, é medo disfarçado de prudência, é orgulho disfarçado de força, é dor disfarçada de distância. Mas escute isto com esperança. Deus não pede que você remova as pedras para envergonhar você. Ele as remove para dar profundidade a você. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, Deus não despreza um coração que se abre com sinceridade. Não rejeita quem diz: Senhor, isso me feriu. Não afasta quem reconhece. Ainda guardo ressentimento. Não condena quem chega com a alma cansada e diz: não sei como soltar isso, mas quero entregar a ti. Um coração quebrantado diante de Deus não é um coração inútil, é um coração aberto para ser curado. E Ezequiel 36:26 nos dá uma promessa poderosa: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Deus não apenas manda você mudar, Deus promete agir. Ele sabe que existem pedras que você não consegue mover com as próprias forças. Sabe que algumas feridas ficaram profundas. Sabe que algumas defesas se tornaram hábito. Por isso ele diz: eu tirarei. Não diz resolva sozinho. Diz: eu tirarei o coração de pedra.
Pense em alguém limpando um terreno para semear. Não basta olhar a superfície. É preciso se abaixar, colocar as mãos na terra, levantar pedra por pedra. Algumas são pequenas e saem facilmente. Outras estão enterradas e são difíceis de mover, mas cada pedra retirada dá mais espaço para a raiz. Cada entrega sincera abre profundidade. Cada oração honesta prepara uma colheita mais firme. É assim que Deus trabalha em você, nem sempre de uma vez. Às vezes, pedra por pedra, ferida por ferida, lembrança por lembrança. Ele não tem uma pressa cruel, tem paciência de pai, mas também chama você para participar. Remover pedras é uma entrega diária. É dizer, Senhor, isso me feriu, mas não quero que continue impedindo meu fruto. É deixar de usar a sua ferida como desculpa para não obedecer. É permitir que Deus cure aquilo que você aprendeu a esconder. Hoje Deus diz a você, meu filho, entregue-me as pedras. Eu as removerei e plantarei raízes profundas em você. Não vim expor a sua dor para deixar você sangrando. Vim curar a terra do seu coração. Hoje faça algo concreto. Pegue um papel e escreva uma pedra específica, uma ferida, um ressentimento, um medo, uma culpa. Não escreva uma lista enorme, apenas uma. Depois ore com Ezequiel 36:26 e diga, Senhor, remove este coração de pedra, dá-me um coração sensível à tua palavra. Depois rasgue esse papel como sinal de entrega. As pedras impedem raízes, mas Deus pode removê-las e dar a você um coração profundo e firme. Depois de remover as pedras, o próximo passo é arrancar os espinhos que continuam crescendo. Na próxima sessão, veremos como soltar as preocupações que sufocam a semente. Número 8. Arrancando os espinhos, soltando preocupações e enganos. Depois de lavrar o campo e remover as pedras, ainda existe algo que pode crescer em silêncio: os espinhos. E talvez esta seja uma das partes mais delicadas, porque os espinhos nem sempre parecem perigosos no começo. Às vezes começam como uma preocupação normal, uma conta pendente, uma conversa difícil, uma meta que você deseja alcançar, um desejo legítimo, uma necessidade real. Mas, se você não os entrega a Deus, se não os arranca a tempo, eles começam a ocupar espaço dentro de você até que a palavra fique sufocada. Jesus disse isso claramente em Mateus 13:22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Observe isto. Essa pessoa ouve a palavra, não está longe da mensagem, não está completamente fechada. A semente realmente cai. A semente realmente começa a crescer. Mas existe algo mais crescendo ao lado dela. Esse é o perigo. Muitas vezes não é que você deixou de amar a Deus. É que existem coisas demais competindo pelo seu coração, preocupações demais exigindo a sua atenção. Desejos demais puxando você para direções diferentes. Vozes demais dizendo, você precisa de mais, corra mais, produza mais, ganhe mais, prove mais, garanta mais. E enquanto você corre atrás de tudo isso, a palavra continua ali, mas sem espaço para respirar. Nos campos antigos, os espinhos roubavam água, luz e alimento da planta jovem. Não precisavam arrancá-la pela raiz. Só precisavam cercá-la, crescer ao lado, enrolar-se aos poucos, e quando o agricultor percebia, a planta ainda estava viva, sim, mas enfraquecida. Assim acontece com a alma. Você pode continuar orando, mas sem paz. Pode continuar ouvindo mensagens, mas sem fruto. Pode continuar dizendo que confia, mas vivendo cansado por dentro. Quais espinhos estão crescendo na sua vida agora? Talvez seja a preocupação com o dinheiro. Não porque pagar contas seja algo ruim, mas porque o medo de não ter o suficiente começou a ocupar o lugar da confiança. Talvez seja o desejo de aprovação. Não porque amar as pessoas seja errado, mas porque agora você precisa que todos validem você para se sentir seguro. Talvez seja o futuro.
Não porque planejar seja pecado, mas porque você está carregando o amanhã como se Deus não fosse estar lá com você. Mateus 6,34 diz: Portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Jesus não está dizendo para você ser irresponsável. Está dizendo para não transformar o amanhã em um espinho que sufoca a graça de hoje. Existem cargas que pertencem a outro dia. Existem problemas que ainda não chegaram. Existem cenários que a sua mente já sofreu, mas que Deus nunca pediu que você carregasse. E Filipenses 4,6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Repare no caminho. Não guardar a preocupação, mas levá-la a Deus. Não alimentá-la na mente, mas apresentá-la em oração. Não deixá-la crescer sem controle, mas arrancá-la com fé antes que se enrole no seu coração. Porque as preocupações entram sem convite. Ninguém acorda dizendo: hoje quero que a ansiedade sufoque a palavra dentro de mim. Não, você apenas começa analisando uma preocupação, depois outra, depois mais outra. Começa calculando, imaginando, comparando, antecipando. E quando olha para dentro, o jardim está cheio de espinhos. Também existe o engano das riquezas. Jesus não disse apenas as riquezas, disse o engano, porque o dinheiro promete uma segurança que não pode dar. Promete paz, mas sempre exige mais. Promete descanso, mas muitas vezes traz ainda mais medo de perder tudo. Promete identidade, mas acaba perguntando quanto você tem, quanto produz, quanto aparenta. E, se você não tomar cuidado, começa a medir a sua vida pelo que acumula, e não pelo que Deus está formando em você. Os desejos por outras coisas também sufocam. Nem sempre são coisas ruins, às vezes são coisas boas no lugar errado. Uma meta pode virar espinho, um relacionamento pode virar espinho, um projeto pode virar espinho. Até uma bênção pode sufocar a palavra se ocupar o trono do coração. Por isso, arrancar espinhos é uma obediência ativa. Não basta dizer: Senhor, tira a minha preocupação, enquanto continua alimentando-a o dia inteiro. Arrancar espinhos é fechar a porta para aquilo que rouba a sua paz. É parar de meditar no medo e começar a meditar na promessa. É colocar limites naquilo que você consome. É render os seus desejos antes que eles governem você. Hoje Deus sussurra para você: meu filho, entregue-me os espinhos, eu os arrancarei para que a minha palavra cresça em você. Não quero ver você cheio de cargas e vazio de fruto. Quero limpar o seu coração para que você respire na minha presença. Hoje identifique uma preocupação específica, apenas uma. Escreva ou diga em voz alta: Senhor, este é o meu espinho. Depois ore com Mateus 6,34 e diga: Pai, não quero carregar o amanhã antes do tempo. Arranca esta preocupação do meu coração e deixa a tua palavra crescer. Os espinhos crescem sem pedir permissão, mas Deus pode arrancá-los e permitir que a sua palavra produza fruto livremente. Depois de lavrar o terreno, remover as pedras e arrancar os espinhos, o próximo passo é proteger a semente com hábitos diários. Na próxima sessão, veremos como guardar a palavra. Número 9. Protegendo a semente com hábitos da palavra. Depois que o campo foi lavrado, as pedras removidas e os espinhos começaram a ser arrancados. Chega uma responsabilidade bela e séria: proteger a semente. Porque não basta receber a palavra uma vez. Não basta se emocionar em um único dia. Não basta dizer: sim, Deus falou comigo. A boa terra não apenas recebe a semente, ela a guarda, cuida dela, retém, protege até que produza fruto. Jesus disse isso em Lucas 8,15. Mas a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido a palavra com coração bom e reto, a retêm e dão fruto com perseverança. Repare nessa palavra: retém. A boa terra não é apenas aquela que ouve, é aquela que não deixa escapar o que ouviu. É aquela que não permite que a primeira distração leve a semente embora.
é aquela que não entrega a palavra ao cansaço, a preocupação ao esquecimento ou à emoção passageira. Porque existem palavras que Deus deu a você, mas que se perderam porque você não as protegeu. Talvez você ouviu: não temas, porque eu estou contigo, mas depois abriu o telefone, verificou problemas, viu notícias ruins, conversou com alguém cheio de ansiedade e a semente ficou enterrada debaixo do ruído. Talvez Deus lembrou você de perdoar, mas no dia seguinte você alimentou novamente a conversa do ressentimento. Talvez recebeu uma promessa, mas não a releu, não orou sobre ela, não a repetiu, não a guardou. Você está guardando a palavra ou apenas deixando-a passar pela sua mente por alguns minutos? Josué 1:8 diz: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Observe a ordem: boca, meditação, obediência. Deus não disse a Josué: escute uma vez e siga em frente. Disse: que a minha palavra esteja na sua boca, que ela volte para você de dia e de noite, que não seja uma visita ocasional, mas alimento diário. Meditar na palavra não é ler rapidamente para cumprir uma obrigação, é pegar um versículo e permitir que ele entre devagar. É repeti-lo até que desça do ouvido para o coração. É falá-lo quando o medo quer falar mais alto. É lembrá-lo quando o inimigo tenta roubar o que foi semeado. É voltar a ele enquanto cozinha, enquanto caminha, enquanto vai para o trabalho, enquanto está prestes a responder mal, enquanto sente que a ansiedade volta a bater a porta. Pense em uma semente recém-plantada em um vaso. Se você a deixa em qualquer lugar, se não a rega, se a expõe ao descuido, talvez ela nunca brote. Mas, se cuida dela todos os dias, se aproxima da luz, se observa a terra, se a rega com paciência, algo começa a acontecer em silêncio. Você não vê o fruto imediatamente, mas o cuidado diário prepara a vida que depois será visível. Assim acontece com a palavra em você. A meditação diária é como água sobre a semente. A oração é como luz. A obediência é como terra firme sustentando a raiz. Salmo 2-3 diz que o homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas que dá o seu fruto no tempo certo. Não diz que ele será como uma folha levada por qualquer vento. Diz que será como árvore plantada. Essa estabilidade nasce de uma palavra guardada. Um coração que medita se torna mais difícil de ser roubado, mais difícil de ser sufocado, mais difícil de secar quando o sol chega. E Salmo 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração é proteger a semente por dentro, porque quando a palavra está guardada, ela aparece exatamente quando você precisa. Quando está prestes a desistir, ela lembra você de não se cansar de fazer o bem. Quando está prestes a responder com ira, ela lembra que a resposta branda desvia o furor. Quando está prestes a voltar ao medo, ela lembra que Deus não deu a você espírito de covardia. A semente protegida produz fruto. Talvez não hoje, talvez não nesta semana, mas produz. Deus não desperdiça uma palavra guardada. Cada versículo que você guarda é uma raiz descendo mais fundo. Cada oração baseada na Escritura é uma proteção contra os espinhos. Cada repetição em voz alta é uma maneira de dizer à sua alma: isto foi o que Deus disse e é nisso que vou acreditar. Hoje, Deus fala com você: meu filho, guarda a minha palavra no seu coração e eu a farei frutificar. Não a deixe esquecida na superfície. Retenha-a comigo, repita-a comigo, caminhe com ela, e você verá fruto no tempo certo. Hoje, escolha um versículo curto, escreva-o em uma folha ou no seu telefone. Repita-o em voz alta 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e antes de dormir. Não faça isso como uma fórmula vazia. Faça como quem rega uma semente, e cada vez que repetir, diga: Senhor,
que esta palavra crie raiz em mim. A semente que é guardada com hábitos diários é a que produz fruto abundante e duradouro. Agora que você sabe como proteger a semente, veremos por que às vezes o fruto demora a chegar e como esperar com paciência como o agricultor. Na próxima sessão, falaremos sobre a paciência. Número 10. A paciência do lavrador, esperar sem ainda ver. Agora que você aprendeu a proteger a semente com hábitos diários da palavra, chega uma das partes mais difíceis do processo: esperar. Porque existe algo que todos nós gostaríamos de evitar. Gostaríamos de semear hoje e ver fruto amanhã. Gostaríamos de orar uma noite e acordar com tudo resolvido. Gostaríamos de obedecer durante uma semana e ver imediatamente a colheita. Mas o reino de Deus nem sempre trabalha no ritmo da nossa ansiedade. Muitas vezes trabalha no ritmo de uma semente. E uma semente precisa de tempo. Tiago 5:7-8 diz: Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração. Que imagem poderosa! Deus não compara a espera com uma cadeira vazia, mas com um lavrador, alguém que semeou, trabalhou a terra, colocou a semente no solo, mas que agora precisa confiar em algo que não controla: a chuva. O lavrador não é passivo, não cruza os braços porque não se importa. Ele prepara, semeia, cuida, observa, limpa, protege, mas existe uma parte que não está em suas mãos. Ele não pode abrir o céu pela força humana, não pode apressar as nuvens, não pode ordenar que a chuva caia antes do tempo. Só pode fazer a sua parte e esperar com paciência pelo tempo de Deus. Na terra bíblica, o agricultor esperava a chuva temporã para que a semente despertasse e começasse a germinar. Depois, esperava a chuva seródia para que o fruto amadurecesse antes da colheita. Entre uma e outra, existiam semanas e meses de aparente silêncio. O campo podia parecer parado, mas debaixo da terra algo estava acontecendo. A semente não estava morta, estava sendo formada em segredo. Talvez esta seja a sua estação agora. Você obedeceu, mas ainda não vê. Você orou, mas a resposta ainda não chegou. Mudou hábitos, voltou para a palavra, tentou perdoar, colocou o coração diante de Deus. Mas quando olha ao redor, parece que nada se move. E então surge a pergunta que dói: Senhor, quando vou ver fruto? Lucas 8,15 diz que a boa terra são aqueles que com coração bom e reto retêm a palavra ouvida e dão fruto com perseverança. Não diz que dão fruto com pressa. Não diz que dão fruto com desespero. Diz com perseverança. Existem frutos que só nascem em um coração que aprendeu a não arrancar a semente antes do tempo. Você está cansado de esperar sem ver fruto? Talvez esteja. E Deus não despreza esse cansaço. Ele sabe como é difícil continuar acreditando quando não existem sinais visíveis. Sabe como é difícil levantar mais um dia e continuar fazendo o que é certo. Sabe como é difícil semear amor em uma família, difícil semear fidelidade em uma estação seca, semear oração quando ainda não se vê resposta. Mas escute isto: o fato de você ainda não ver fruto não significa que Deus não esteja trabalhando. Pense em uma mãe preparando pão. Ela mistura a massa, cobre a massa e a deixa descansar. Por fora, parece que nada acontece. Mas dentro daquela massa existe um processo. Se ela se desespera e coloca o pão no forno antes do tempo, ele não cresce como deveria. A espera não é perda. A espera também forma. Assim acontece com a sua vida. Deus não está apenas preparando fruto, também está preparando o seu coração para sustentá-lo. Gálatas 6:9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Existem duas frases que você precisa guardar a seu tempo e se não desfalecermos. Sua colheita tem um tempo, não o tempo da sua pressão, não o tempo da comparação, não o tempo da impaciência, o tempo de Deus. E enquanto esse tempo não chega,
O seu chamado é não desistir. Abacuque 2:3 diz: ainda que demore, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Essa frase parece uma contradição, mas é um remédio para a alma. Pode parecer demorado no seu relógio, mas não está atrasado no relógio de Deus. Aquilo que ele prometeu possui um tempo determinado. E quando esse tempo chegar, você entenderá que a espera não foi abandono, mas preparação. Hoje Deus diz a você: meu filho, espere comigo como lavrador. Minhas chuvas virão. A chuva temporã despertará aquilo que semeei, e a chuva serôdia amadurecerá aquilo que estou formando. Não arranque a semente por impaciência. Estou preparando fruto abundante. Hoje, escreva Tiago 5:7 em uma folha ou no seu celular. E cada vez que sentir impaciência, diga em voz alta: espero com paciência, como lavrador, não como alguém derrotado, mas como alguém que sabe que a chuva de Deus chega no tempo certo. O lavrador não vê o fruto hoje, mas sabe que ele virá. Você também ainda não o vê, mas Deus já está preparando tudo. Agora que você entende a paciência do lavrador, veremos como Deus envia a chuva temporã e a chuva serôdia para a sua vida. Na próxima sessão, falaremos sobre os tempos perfeitos dele. Número 11. A chuva temporã e a serôdia, como Deus rega o seu coração. Depois de aprender a esperar como lavrador, você precisa lembrar de algo muito importante. Você pode semear, cuidar da terra, proteger a semente, arrancar espinhos, obedecer, mas não pode fazer chover. A chuva vem de Deus. E isso é profundamente libertador, porque às vezes você tenta carregar uma responsabilidade que não é sua, quer produzir fruto pela força, quer amadurecer rápido, quer que a resposta chegue quando você precisa, quer que o coração mude no seu tempo. Mas o campo não floresce apenas pelo esforço do lavrador. O campo floresce quando Deus envia a chuva. Tiago 5:7 diz que o lavrador espera até receber as primeiras e as últimas chuvas. Não diz que o lavrador fabrica a chuva, diz que ele a recebe. Essa palavra é essencial para a sua vida espiritual. Receber. Existem momentos em que a sua obediência não consiste em empurrar mais, mas em abrir o coração e dizer: Senhor, rega aquilo que eu não consigo fazer crescer. Deuteronômio 11:14 traz uma promessa linda de Deus: eu darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia. Leia devagar: eu darei. Deus se apresenta como aquele que envia, aquele que conhece o calendário do céu, aquele que sabe quando a terra precisa ser amolecida e quando o fruto precisa amadurecer. A chuva temporã vinha para preparar a terra, despertá-la, suavizá-la, permitir que a semente começasse a germinar. E espiritualmente, Deus também envia chuvas temporãs para a sua vida. Às vezes é um versículo que quebra algo dentro de você, não para destruí-lo, mas para amolecê-lo. Às vezes é uma conversa que confronta você com amor. Às vezes é uma oração simples que devolve sensibilidade ao seu coração. Às vezes é uma lágrima que surge quando você pensava que já não sentia mais nada. Isso é chuva temporã, Deus tocando a terra seca do seu coração para que a semente possa despertar. Mas também existe a chuva serôdia. Essa não vem no começo. Vem depois, vem quando a planta já cresceu, mas ainda precisa amadurecer. É a chuva que prepara a colheita. E na sua vida, essa chuva pode chegar como força no meio de uma prova, como clareza depois de uma longa espera, como paz quando você já não depende do resultado, como maturidade para sustentar aquilo que antes teria perdido. Por isso, não despreze nenhuma chuva de Deus. Às vezes, Ele rega você com consolo. Às vezes, rega com correção. Às vezes, rega com silêncio. Às vezes, rega com uma porta fechada que protege o seu fruto. Às vezes, rega com uma espera que amadurece o seu caráter. Nem toda chuva parece igual, mas toda chuva enviada por Deus tem propósito. Oséias 6:3 diz: Ele virá a nós como a chuva temporã e serôdia sobre a terra.
Que imagem delicada! Deus não vem ao seu coração como um golpe frio, mas como chuva que desce, encharca, restaura, penetra. Quando você está seco, Ele sabe como visitar você. Quando a sua oração parece fraca, Ele sabe como refrescá-lo. Quando a sua fé parece cansada, Ele sabe como enviar água do céu no momento exato. Você está esperando a chuva de Deus ou tentando forçá-la? Porque existe uma grande diferença entre obedecer e controlar. Obedecer é semear e confiar. Controlar é semear e depois se desesperar porque a chuva não caiu quando você queria. Obedecer é preparar o campo. Controlar é olhar para o céu com irritação, porque Deus não seguiu o seu calendário, mas o Pai sabe do que a sua terra precisa melhor do que você. Salmo 147:8 diz que Deus prepara a chuva para a terra. Ele não improvisa com você, não esquece do seu campo, não olha para o seu coração de longe dizendo, vamos ver se sobrevive. Não, Ele prepara a chuva, prepara a palavra exata, prepara o processo correto, prepara a estação necessária, prepara a água que amolece, faz germinar e amadurece. Pense em uma planta dentro de casa. Se você a rega cedo demais, pode prejudicá-la. Se a rega tarde demais, ela pode enfraquecer. Quem cuida bem não rega por ansiedade, mas por sabedoria. Assim Deus faz com você. Ele não entrega tudo quando a sua impaciência exige. Ele entrega o necessário quando a sua alma pode receber. Hoje agradeça por uma chuva temporã que Deus já enviou à sua vida. Talvez tenha sido um versículo que chegou exatamente quando você estava prestes a desistir. Talvez tenha sido uma correção que salvou você de um caminho perigoso. Talvez tenha sido uma pessoa que orou por você. Depois peça a chuva seródia. Senhor, amadurece aquilo que já começaste em mim. Não deixes o meu fruto pela metade. Hoje Deus fala ao seu coração. Meu filho, eu sou quem envia a chuva. Espere comigo e verá o seu fruto amadurecido. Não estou atrasado. Estou regando o seu coração no meu tempo. Deus envia a chuva temporã para germinar e a serôdia para amadurecer. Você só precisa esperar confiando no tempo dele. Agora que você entende as chuvas, veremos os diferentes níveis de fruto que Deus produz na boa terra. Na próxima sessão, falaremos sobre 30, 60 e 100. Tiago 5:7 compara a paciência do crente com o lavrador que espera a chuva temporã e a seródia. E o contexto agrícola coloca essas chuvas em torno da semeadura do outono e do amadurecimento antes da colheita. Número 12. Os diferentes níveis de fruto, 30, 60 e 100. Depois de entender que Deus envia a chuva temporã e a chuva seródia, chega uma verdade que pode libertar o seu coração de muita pressão. Nem todo fruto se parece igual, nem toda colheita tem o mesmo tamanho, nem todo processo amadurece no mesmo ritmo. Mas quando a semente cai em boa terra, uma coisa é certa, ela produz fruto. Mateus 13:8 diz, mas outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Jesus não disse que a boa terra produziu 0, não disse que apenas sobreviveu, não disse que permaneceu igual. Disse que deu fruto, e isso já é uma vitória. Talvez hoje você precise ouvir isto. Deus não despreza o seu 30 porque você ainda não chegou ao 100. Deus não olha para o seu pequeno avanço com frustração. Deus não ignora aquela obediência silenciosa que ninguém vê. Talvez antes você reagia com ira e agora respira antes de falar. Talvez antes fugia da oração e agora volta, mesmo que com poucas palavras. Talvez antes guardava ressentimento por anos e agora está começando a soltar. Isso é fruto. Não diminua isso. Nos campos antigos, uma colheita de 30, 60 ou 100 por um era abundante. Não era algo pequeno, não era uma produção comum e sem valor. Era uma imagem de bênção, multiplicação e vida. Jesus estava mostrando que a palavra de Deus, quando cai em um coração preparado, tem poder para produzir muito mais do que parecia possível no começo. Mas, observe algo lindo. Jesus menciona 3 níveis, 30, 60, 100.
Isso significa que nem todos produzem da mesma forma, mas todos podem produzir. E aqui é onde você precisa tomar cuidado com a comparação, porque o inimigo pode fazer você olhar por fruto de outra pessoa e desprezar aquilo que Deus está fazendo em você. Você está comparando o seu 30 com o 100 de outra pessoa? Talvez veja alguém com uma fé mais firme, uma família mais organizada, um ministério mais visível, uma oração mais fluida, uma vida aparentemente mais frutífera. E em vez de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo ali, começa a sentir que o seu não tem valor. Mas lembre-se, o fruto não existe para alimentar o seu ego. O fruto existe para glorificar a Deus. João 15:8 diz: "Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos." O fruto verdadeiro não diz: "Olhem para mim." O fruto verdadeiro diz: "Olhem o que Deus pode fazer com uma vida rendida." Por isso você não precisa competir, precisa permanecer. Não precisa parecer com o campo de outra pessoa. Precisa cuidar do terreno que Deus entregou a você. Pense em um pomar com árvores diferentes. Uma dá fruto primeiro, outra demora mais. Uma produz muitos galhos visíveis, outra cresce mais devagar, mas suas raízes são profundas. Seria absurdo que a laranjeira se comparasse à videira ou que a figueira sentisse vergonha porque não produz o mesmo que a oliveira. Cada árvore dá fruto conforme o seu propósito, a sua estação e o cuidado que recebe. Assim também acontece com você. Deus não chamou você para copiar a colheita de outra pessoa. Chamou você para ser fiel à semente que colocou no seu coração. Agora, isso não significa conformar-se com a esterilidade. A boa terra sempre pode crescer. Se hoje você está nos 30, pode pedir a Deus mais profundidade, mais obediência, mais permanência. Se está nos 60, pode pedir que Ele leve você a uma entrega maior. Se deseja o 100, não busque isso para sentir-se superior, mas para que o Pai seja mais glorificado na sua vida. 2 Coríntios 9:6 diz: "Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá fartamente." Existe uma relação entre a semeadura e a colheita. Se você semeia uma obediência pequena, colherá fruto pequeno. Se semeia rendição profunda, colherá fruto mais abundante. Se retém a palavra com paciência, se medita nela, se a obedece, se permite que Deus lavre, remova pedras, arranque espinhos e regue o seu coração, o fruto crescerá. Mas não se esqueça disto: Deus honra cada grau de fidelidade. Honra o 30 quando é sincero. Honra o 60 quando nasce da obediência. Honra o 100 quando não se transforma em orgulho. Porque para Deus, o fruto não é medido apenas pela quantidade visível, mas pela fidelidade do coração. Hoje Deus diz a você: "Meu filho, dê o fruto que eu peço nesta estação." Não olhe para o campo de outra pessoa com inveja. Olhe para o seu coração comigo. Eu sei o que estou formando em você e serei glorificado na sua obediência. Hoje faça uma avaliação simples. Escolha uma área: sua oração, seu perdão, seu domínio próprio, seu serviço, sua generosidade, sua obediência. Pergunte com honestidade: "Senhor, estou dando 30, 60 ou 100 nesta área?" Depois peça: "Pai, aumenta o meu fruto. Leva-me ao próximo nível, não para a minha glória, mas para a tua." Não importa se é 30, 60 ou 100. O que importa é que você está produzindo fruto para a glória de Deus. Agora que você conhece os níveis de fruto, veremos que tipo de fruto a boa terra produz: o fruto do Espírito. Na próxima sessão, falaremos sobre isso. Número 13. O fruto do Espírito que nasce da boa terra. Agora que já vimos que a boa terra pode produzir 30, 60 ou 100 por um, precisamos nos perguntar algo mais profundo. Que tipo de fruto Deus quer ver em você? Porque às vezes pensamos que dar fruto é apenas fazer muitas coisas para Deus, servir mais, falar mais, produzir mais, conquistar mais, aparecer mais. Mas Jesus não está procurando apenas atividade visível. Ele está formando caráter.
O verdadeiro fruto não é apenas o que você faz com as mãos, é o que Deus está produzindo no seu coração. Gálatas 5:22 ao 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Veja como a Escritura apresenta isso. Não diz os frutos como se fossem partes separadas que você escolhe conforme sua preferência. Diz: o fruto é uma vida transformada que começa a mostrar, pouco a pouco, o caráter de Cristo. E isso é importante, porque você pode ter aparência de fruto e continuar vazio por dentro. Pode falar muito de Deus e não ter amor. Pode conhecer muitos versículos e não ter paciência. Pode servir em público e não ter mansidão em casa. Pode cantar com intensidade e viver sem domínio próprio. Por isso, o fruto do Espírito não é fabricado com aparência religiosa. Ele nasce de uma vida que permanece em Cristo. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus não disse: Quem se esforça longe de mim dará fruto. Não disse: Quem aparenta melhor dará fruto. Ele disse: Quem permanece em mim. Permanecer é continuar conectado quando tudo convida você a se soltar. Permanecer é voltar para a palavra quando a sua carne quer dirigir. Permanecer é orar quando você não tem vontade. Permanecer é obedecer quando ninguém está olhando. A boa terra produz o fruto do Espírito porque a semente da palavra criou raízes. O amor começa a crescer onde antes havia egoísmo. A alegria começa a aparecer onde antes havia apenas reclamação. A paz abre caminho no meio de pensamentos acelerados. A paciência amadurece onde antes você reagia rapidamente. A benignidade toca a maneira como você trata os outros. A bondade transforma suas intenções. A fé sustenta você quando não consegue ver. A mansidão suaviza sua forma de responder. O domínio próprio ajuda você a dizer não onde antes se deixava levar. Que fruto do Espírito você está vendo na sua vida hoje? Não responda pensando no que gostaria de aparentar. Responda diante de Deus. Talvez Ele esteja trabalhando amor em você, ensinando-o a olhar com misericórdia para alguém difícil. Talvez esteja formando paciência no meio de uma longa espera. Talvez esteja produzindo domínio próprio em uma área onde antes você cedia com facilidade. Talvez esteja fazendo crescer paz em uma temporada em que, humanamente, você teria motivos para viver inquieto. Pense em uma árvore saudável. A árvore não acorda todas as manhãs fazendo força para que um fruto apareça pendurado em seus galhos. A árvore permanece plantada, recebe água, recebe luz, cria raízes e o fruto nasce como resultado da vida que circula dentro dela. Assim também acontece com você. O fruto do Espírito não nasce por pressão, nasce por conexão, nasce por permanência. Gálatas 5:16 diz: Andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Andar no espírito não é uma emoção de um momento, é uma direção diária. É escolher qual voz você vai obedecer. É decidir que sua reação não será governada pela ferida, mas por Deus. É parar antes de responder. É pedir ajuda antes de cair. É reconhecer: Senhor, se eu caminhar sozinho, volto para as mesmas coisas. Mas se eu caminhar contigo, o teu fruto pode crescer em mim. E João 15:8 confirma o propósito de tudo isso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto não existe para que as pessoas digam como você é espiritual. O fruto existe para que o Pai seja glorificado. Quando alguém vê paz em você no meio de uma tempestade, Deus é glorificado. Quando vem paciência onde antes havia explosão, Deus é glorificado. Quando vem amor onde antes havia dureza, Deus é glorificado. Quando sua casa começa a perceber que Cristo está mudando sua forma de falar, de responder e de viver, o Pai recebe glória. Hoje Deus sussurra ao seu coração: Filho meu,
permaneça em mim e eu farei meu fruto crescer abundantemente em você. Não tente fabricá-lo com suas próprias forças. Continue unido a mim e meu espírito produzirá aquilo que você não consegue produzir sozinho. Hoje, escolha uma virtude do fruto do Espírito, apenas uma: amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Escreva e ore assim: Espírito Santo, produz este fruto em mim hoje. Que esta virtude não seja apenas uma palavra bonita, mas uma realidade visível na minha maneira de viver. O fruto do Espírito não se fabrica. Ele nasce da boa terra quando você permanece em Cristo. Uma vez que o fruto cresce em você, Deus também o chama para ser semeador. Na próxima sessão, falaremos sobre multiplicar a semente. Número 14. Ser semeador também, multiplicar a semente. Depois de ver o fruto do Espírito crescendo na boa terra do seu coração, chega uma verdade linda e desafiadora. Deus não transforma você apenas para que receba. Ele transforma você para que também semeie, porque a boa terra não fica com a semente para sempre. A boa terra recebe, guarda, germina, dá fruto, e esse fruto traz nova semente para outros campos. Mateus 13:23 diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Observe essa palavra. Produz. Não apenas recebe, não apenas conserva, não apenas cresce para si mesmo. Produz. E quando Deus começa a produzir fruto em você, mais cedo ou mais tarde, esse fruto acaba abençoando outra pessoa. Talvez você tenha chegado a esta mensagem buscando uma palavra para o seu próprio coração. E isso está bem. Deus primeiro ministra a você, cura você, levanta você, rega você, fortalece você. Mas depois de semear em você, Ele também quer semear através de você. A palavra que consolou você pode consolar outra pessoa. O versículo que sustentou você pode sustentar alguém que está prestes a desistir. A oração que ajudou você a voltar pode ser a mesma oração que abrirá caminho para outra pessoa. Nos campos antigos, uma boa colheita não alimentava apenas uma família. Também produzia semente para a próxima semeadura. O agricultor não consumia todo o grão, separava parte da colheita para voltar a semear. Isso significa que o fruto não era o fim do processo, era o começo de uma nova temporada. Assim também acontece com você. O que Deus fez em você não deve terminar em você. Você está guardando a semente apenas para si mesmo, ou está multiplicando-a. Às vezes pensamos que semear a palavra nos outros é algo reservado para pessoas com títulos, púlpitos ou ministérios visíveis. Mas muitas vezes a semeadura mais poderosa acontece no cotidiano. Uma mensagem enviada na hora certa, um versículo compartilhado com alguém que está triste, uma oração por uma amiga que não sabe o que fazer, uma palavra de ânimo para um filho, uma conversa em que, em vez de alimentar o medo, você decide semear fé. João 15:16 diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus não escolheu você apenas para sobreviver espiritualmente. Ele escolheu você para dar fruto, e não qualquer fruto, fruto que permaneça, fruto que toque vidas, fruto que continue falando mesmo quando você já não estiver presente. Fruto que deixe sementes em outros corações. Talvez você não saiba o quanto uma palavra semeada com amor pode fazer. Uma frase pode permanecer em alguém durante anos. Um versículo compartilhado no momento certo pode se tornar uma âncora. Uma oração breve pode abrir uma porta de esperança. Você não sabe que terra está pronta do outro lado da sua obediência. Você apenas semeia. Deus faz crescer. 2 de Coríntios 9:6 diz: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Essa verdade não fala apenas de recursos materiais. Ela também reflete um princípio do reino. Quando você vive com a mão fechada, tudo para em você. Mas quando compartilha com generosidade o que Deus lhe deu, a semente se multiplica.
Você não precisa esperar se sentir perfeito para semear. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa falar como alguém especialista. Só precisa compartilhar com humildade o que Deus está fazendo no seu coração. Você pode dizer: isso me ajudou esta semana. Este versículo me sustentou. Quero orar por você. Deus não se esqueceu de você. Às vezes, a menor semente cai no coração mais necessitado. Marcos 4:20 confirma essa mesma verdade. E os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ouvem, recebem e dão fruto. Esse é o movimento completo. Se você apenas ouve, mas nunca recebe, a semente permanece distante. Se recebe, mas nunca dá fruto, algo ficou interrompido. Mas quando recebe e produz, a vida de Deus começa a fluir através de você. Hoje Deus sussurra ao seu coração: filho meu, eu fiz de você boa terra para que multiplique minha semente em outros. Não esconda o que coloquei no seu coração. Compartilhe minha palavra com amor, e eu tocarei campos que você não pode ver. Hoje faça algo concreto. Pense em uma pessoa que precisa de ânimo. Envie a ela um versículo que Deus tenha usado com você esta semana. Não mande como uma frase vazia. Acompanhe com uma oração breve. Pedi a Deus que esta palavra fortaleça você hoje. E depois, ore por essa pessoa em silêncio. A boa terra não apenas recebe, ela produz semente para que você também seja semeador na vida de outras pessoas. Finalmente, vejamos a promessa da colheita que virá, mesmo que hoje você ainda não a veja. Na última sessão, falaremos sobre a colheita certa. Número 15. A colheita que vem, promessa de fruto abundante. E agora Deus quer deixar uma verdade semeada bem fundo no seu coração. Mesmo que hoje você não veja a colheita, isso não significa que a colheita não está vindo. Há frutos que ainda estão debaixo da terra. Há respostas que ainda estão amadurecendo. Há processos que ainda não mostram nada por fora, mas que Deus está formando cuidadosamente no secreto. Talvez você tenha semeado obediência e ainda não vê mudanças. Semeou oração e ainda não vê resposta. Semeou perdão e ainda sente dor. Semeou fidelidade e ainda parece que ninguém percebe. Você semeou na sua família, no seu caráter, no seu relacionamento com Deus, nos seus hábitos, no seu coração, e às vezes se pergunta: Senhor, valerá a pena continuar? Por isso, Gálatas 6:9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Essa palavra é para você. Não se canse, não desfaleça. Não abandone o campo só porque ainda não vê espigas. A semeadura não é medida pelo que aparece no dia seguinte. A semeadura se sustenta pela confiança no Deus que prometeu a colheita. O lavrador não semeava esperando fruto imediato. Depois de preparar a terra, semear, esperar a chuva temporã e depois a chuva serôdia, ele ainda precisava continuar olhando para o campo com paciência. Havia dias em que tudo parecia lento, dias em que o terreno parecia igual, dias em que a espera provava seu coração. Mas ele sabia de algo: a colheita não chega porque o campo brita, ela chega porque Deus cumpre os tempos. E assim também acontece com você. Deus controla o tempo da sua colheita, não a sua ansiedade, não a sua comparação, não a opinião dos outros, não o relógio das suas expectativas. Deus, Ele sabe quando uma semente precisa de mais raízes antes de mostrar fruto. Ele sabe quando uma promessa precisa amadurecer antes de se manifestar. Ele sabe quando o seu coração precisa estar mais firme para conseguir sustentar o que está vindo. João 15:8 diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A colheita que Deus está preparando em você não é apenas para que você se sinta realizado, é para que o Pai seja glorificado. Quando sua vida começar a dar fruto onde antes havia sequidão, Deus será glorificado. Quando houver paz onde antes havia ansiedade, Deus será glorificado. Quando houver domínio próprio onde antes havia queda constante,
Deus será glorificado. Quando o seu testemunho abençoar outras pessoas, Deus será glorificado. Você está cansado de esperar a colheita? Talvez sim, mas não confunda cansaço com fracasso. Você pode estar cansado e continuar crendo. Pode chorar e continuar semeando. Pode não entender e continuar obedecendo. Pode se sentir fraco e ainda assim não desfalecer. Salmo 126, 5 ao 6 diz: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Que promessa tão linda! Deus não ignora as lágrimas com que você semeou. Ele viu cada oração que você fez chorando, viu cada ato de obediência que custou caro para você, viu cada noite em que você escolheu não desistir, viu cada semente que você carregou com mãos trêmulas. E a promessa é clara: quem vai chorando com a semente voltará com alegria, trazendo a colheita. Abacuque 2, 3 também diz: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Ainda que tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Pelo seu relógio pode parecer tarde, pela sua dor pode parecer lento, pela sua impaciência pode parecer longo demais. Mas, do ponto de vista do propósito de Deus, a colheita tem um tempo determinado. E quando ela chegar, você entenderá que não foi abandono, foi preparação. Hoje, Deus sussurra ao seu coração: Filho meu, não desfaleça. Sua colheita está vindo e será abundante para minha glória. Eu vi sua semente, eu vi suas lágrimas, eu vi sua obediência quando ninguém mais viu. Continue semeando, continue crendo, continue permanecendo. A seu tempo você colherá. Hoje repita em voz alta Gálatas 6:9 e declare: Não desfaleço, porque sei que a seu tempo ceifarei. Diga isso como uma decisão de fé. Diga quando estiver cansado, diga quando não enxergar nada. Diga quando o campo parecer vazio, porque a boa terra que permanece em Deus não termina em esterilidade, termina em fruto. Mesmo que hoje você não veja a colheita, Deus promete fruto abundante para a boa terra que não desfalece. Percorremos todo o caminho da parábola do semeador aplicada à sua vida. A semente, os solos, o arado, as pedras, os espinhos, a paciência, a chuva e o fruto. Agora, na conclusão, voltamos ao começo e selamos a promessa de Deus sobre o seu coração. Lembre-se daquela pergunta com a qual começamos: por que a sua fé não dava fruto? Hoje, Deus mostrou a você como arar o seu campo novo, tirar pedras e espinhos, reter a semente e esperar com paciência como lavrador. A verdade central é que o seu coração pode ser boa terra e dar fruto abundante, mesmo que hoje você ainda não o veja. Esta noite, escreva um versículo e uma coisa que Deus está pedindo que você haja amanhã. Declare comigo: eu declaro que o meu coração é boa terra e que a palavra de Deus dá fruto abundante em mim, mesmo que eu ainda não o veja. Senhor, obrigado por semear em nós. Amém. Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz. Romanos 15:13. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe e inscreva-se. Deus abençoe você.